a Aline vai dar aula. Daiane é a mulher mais bonita da igreja que vai dar aula para eles nesta manhã. Ganhei o dia, né, Alice? Está vendo? Desse jeito. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Se houver, levanta a mão assim para registrar a presença. Alguém pela primeira vez hoje? Nesse culto de manhã? Creio que não, né? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Rodrigo, deixa para mim, se possível, ali do culto de quarta, deixa no telão, seus irmãos vão vendo, vão lembrando. Abram em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo de número 18. Jeremias capítulo de número 18. Irmãos, estão ouvindo bem o som aí? Sim? Era o problema das baterias, então foram trocadas, fica mais fácil para mim aqui. Irmãos, Jeremias 18 é um texto maravilhoso, que Deus vai falar ao nosso coração. Eu quero ler do verso 1 ao verso 17. Todos acharam, amém? Veja bem, na leitura já, o que Deus já vai dizer ao nosso coração. Jeremias 18, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim. Queimaram incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Oremos, curve a sua cabeça, faça a sua oração por um instante, eu oro também aqui. Pai amado, nós te louvamos, porque é um privilégio estarmos na tua presença e podermos, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Irmãos,
texto sagrado da palavra do Senhor, o profeta Jeremias. Deus queria, desejava, ansiava ensinar-lhe uma profunda verdade. Verdade esta para ser ministrada, para ser passada adiante ao longo dos anos a todos nós, para que pudéssemos entender isto que fora escrito para a nossa edificação, escrito para o nosso crescimento e a nossa maior comunhão com o Senhor nosso Deus. Então Deus, querendo ensinar uma lição a Jeremias, uma lição positiva, maravilhosa, para ele passar adiante, diz o verso 1, que a palavra do Senhor que vê a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, vai lá na casa do oleiro, e lá você vai ouvir o que eu tenho para você. Interessante que Jeremias, ele vai à casa do oleiro, diz o versículo 3, que o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. Verso 4, diz que o vaso se estragou, ele o refez segundo bem lhe pareceu. Verso 5, a palavra se volta a ele. Verso 6, Deus fala: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então olha que coisa impressionante. Deus trazendo lições de coisas tão simples, de coisas tão básicas, de coisas do dia a dia, Deus trazendo grandes lições. E às vezes nós precisamos ter olhos desvendados, olhos abertos para poder ver, entender o querer de Deus em cima das pequenas coisas, aonde Deus nos traz lições profundas. Olhar para a natureza, olhar para as pessoas nos seus afazeres e trazer para nós uma lição espiritual. Dias atrás conversava com alguém, ele dizia assim: olha, eu converso com Deus, eu oro a Deus como Deus estivesse ali no banco do carona, e eu vou conversando com Ele, dialogando com Ele. Aí ele dizia na sua fala que muita coisa parece que não dava certo aí na vida dele, muita coisa não está funcionando. Eu disse: por que você não muda essa figura que você está usando? Em vez de colocar Deus no banco do carona, vai você para o banco do carona e coloca Deus na direção. Porque quando Deus está na direção da vida, as coisas é bem mais fácil. Deus não é um caroneiro, Deus é o guia da nossa vida. É Ele que nos leva. E quando Ele nos leva, as coisas vão acontecendo em nome de Jesus. Ele pôde compreender esta palavra. Irmãos, qual é a verdade deste texto, a profundidade deste texto, o que Deus quer ensinar? Veja comigo algumas partes do texto que eu vou destacar para os irmãos. Verso 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Você olhar novamente no versículo de número 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Ou seja, em primeiro lugar, Deus está atento a todas as coisas. Em primeiro lugar, nesta manhã, Deus está atento a todas as coisas. Deus não está indiferente. Como o oleiro ali trabalhava o barro, como ele estava entregue a expressão bíblica, a obra de suas mãos, como ele estava entregue a obra de suas mãos, Deus também está entregue à obra dele. E nós somos obra do Senhor, nós estamos nas mãos do Senhor. Deus está atento a todas as coisas, Deus está atento a todas as circunstâncias da vida, Deus está atento a tudo aquilo que você passa, já passou ou virá a passar. Deus não está indiferente,
Deus não está escondido, Deus não está inerte, como aquela doutrina chamada deísta, onde quer tirar Deus em ação. E ela ensina que o mundo é como um grande despertador, que Deus deu corda e deixou trabalhar sozinho e Deus se ausentou. Mas quando olhamos para o texto sagrado, Deus, de modo algum, ele se ausentou. Deus está presente, atuando nas nossas vidas. Mas vejam ainda no texto, outra verdade aqui do texto, para nós continuarmos essa nossa mensagem. Diz o versículo no 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. O vaso, sendo moldado pelo oleiro, lhe estragou na mão. E ao estragar, diz o texto, olha que coisa profunda, no verso 4, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus, o vaso estraga na mão do oleiro, ele refaz, segundo bem lhe pareceu. Aí o grande segredo do texto é este. Por que Deus pôde refazer o vaso? Porque o vaso continuou na mão do Senhor. Porque o vaso permaneceu na mão do Senhor. Porque o vaso, o barro, não se ausentou. Pois se aquele vaso tivesse saído da mão do oleiro, ele tivesse já colocado em outro lugar, ele iria quebrar e não poderia ser refeito. No capítulo 19, no versículo 11, fala como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Capítulo 19, verso 11, fala do vaso que quebra, mas não pode mais refazer. Mas quando o vaso ali, ele está na mão do oleiro ainda, dando forma, moldando, ele pode refazer ao estar quebrado. O que Deus quer ensinar, quis ensinar a nação de Israel sobre isto, e Deus quer ensinar a você e a mim sobre isto. Irmãos, a quebra do vaso, o estragar do vaso, é a rebeldia, a rebelião contra Deus. As pessoas vão se distanciando de Deus. Veja algumas expressões neste texto, desse distanciamento de Deus. Olha o versículo 12, por exemplo. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Andaremos segundo os nossos projetos. Nós começamos a nos estragar quando almejamos andar de acordo com os nossos projetos, de acordo com os nossos sonhos, de acordo com os nossos métodos, de acordo com as nossas expectativas, e deixamos o Senhor de lado, e abandonamos o Senhor, e o coração fica tão empedernido, como diz Atos dos Apóstolos, coração empedernido, ele fica tão duro, tão ali fechado, que ele não aceita mais a instrução de Deus. Eu tenho meu projeto, tenho meu sonho, e olha o que diz ainda o versículo aí para nós, nessa nossa introdução, verso 15, contudo todos do meu povo se têm esquecido de mim. Outra verdade, as pessoas haviam se esquecido de Deus, por isso elas estão estragadas, por isso elas estão feridas, por isso elas estão machucadas, porque esquecem de Deus, fazem os seus projetos, andam de acordo com aquilo que acha que é certo e o caos se estabelece. A Bíblia diz no livro de Juízes, no final do livro de Juízes, no seu último capítulo, que naquela época não havia mais juízes. Cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava mais certo. Imagina você, cada um fazendo o que acha certo. Você acha que algo é certo, o outro acha ao contrário que é certo, então o caos se estabeleceu e havia uma confusão geral na nação de Israel, porque ninguém seguia um princípio, ninguém seguia uma norma, ninguém seguia uma orientação, cada um fazia o que dava na cabeça.
Então esta rebelião, esta rebeldia, esse esquecer de Deus, este abandonar de Deus, é o vaso que vai se estragando. É o vaso que vai se estragando. Mas a graça de Deus, ela é tão grande, tão profunda, tão poderosa, que Deus dá uma orientação. Veja aí ainda a orientação do Senhor no versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha a graça de Deus, restauradora, poderosa, mas o versículo 11 fala que Deus agora, por causa da desobediência, por causa da transgressão, por causa de cada um andar do seu jeito, a sua maneira, Deus fala: olha, eu estou forjando mal contra vocês. Está dizendo aqui no texto, né? É um plano contra vocês, contra vós outros, forjando mal contra vós outros, porque abandonaram. Aí então ainda esta palavra: convertei-vos, pois, agora do seu mau proceder, emendai os vossos caminhos. O que é isto? É um apelo às pessoas para voltarem às mãos de Deus. Pois quando voltamos para as mãos de Deus, Ele pode consertar o que está estragado nas nossas vidas. Ele pode refazer o que está estragado em nossas vidas, ou que nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações ou reações, nós fomos estragando algo tão maravilhoso que Deus fez. Não é assim? Porque andamos do nosso jeito, então foi estragando. Deus fala: volte agora, converta. Pois se converter, eu vou refazer, eu vou abençoar, eu vou derramar graça. Um grande pregador britânico, ele dizia que a vida cristã vitoriosa é uma vida de recomeços. Olha o que ele disse: a vida cristã vitoriosa é uma vida de recomeços. Aí podemos citar aqui alguns personagens bíblicos. Davi, lembra de Davi? Davi pecou, Davi falhou contra Deus, Davi estava se estragando, Davi estava se prejudicando, mas Davi voltou para o Senhor e Deus deu a ele um recomeço. Ele recomeçou na presença do Senhor e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Moisés também quis andar na sua rebeldia, fazendo as coisas na sua maneira. Quando ele mata o egípcio, ele vê que não é desta forma que promove libertação, liberdade às pessoas. Ele volta para o Senhor e Deus permite que ele recomeçasse, agora como instrumento nas mãos de Deus. Paulo, perseguidor da igreja, ele tem um encontro com o Senhor e ele recomeça um novo ministério abençoado. Abraão também, de igual forma, que duvidou da promessa do Senhor, mas Deus tocou no coração dele, depois ele acreditou de fato, de verdade, se lançou e recomeçou uma nova vida com a sua esposa e um ministério abençoadíssimo de Abraão, porque a vida cristã vitoriosa é uma vida de recomeço. Mas a questão é, para recomeçar, para acertar, para ser refeito, reestruturado, abençoado, a pessoa precisa vir e estar nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai dar forma, é Ele que vai refazer. Diz aí o versículo: segundo bem lhe pareceu, verso 4, né? Segundo bem lhe pareceu, diz lá, tornou a fazer dele outro vaso. Ele pega a mesma argila ali, vamos dizer, né? O barro, e faz do mesmo um outro, porque continua nas mãos de Deus. Agora, quando a pessoa vai se distanciando de Deus, não tem como Deus restaurar, não tem como Deus abençoar, não tem como Deus fortalecer, não tem. Agora, o que nós aprendemos com isso? Uma grande lição: não há nada que não possa ser restaurado. Não há nada que não possa ser restaurado.
Mesmo aquilo que está destinado à destruição, poderá ser restaurado se for colocado nas mãos poderosas do Senhor. Talvez você entrou aqui nesta manhã, há alguma área da sua vida que está estragando. Há alguma área da sua vida que você está sendo prejudicado. Há alguma área que você mesmo tomou a decisão errada, fez algo errado, uma vereda errada, um pensamento errado e foi se estragando. E você sente saudade do que era antes. O que tem que fazer? Voltar para as mãos de Deus. Deus, eu estou aqui. Tu és oleiro, eu sou o barro. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Aí entra uma outra verdade, que é preciso aceitar ser moldado por Deus. Não questionar. Paulo, quando escreve lá em Romanos, capítulo 9, ele fala que o vaso não pode questionar o oleiro. Por que me fizeste assim? Por que me dá esta forma? Mas é nos submetermos a sermos moldados por Deus, dia após dia, em nome de Jesus. Nós não temos poder para moldar ninguém, mas Deus tem poder para nos moldar e fazer de nós vasos para a honra, vasos que glorifiquem, que exaltem o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas temos que estar nas mãos dele. Até uma canção antiga, não sei se alguém conhece aqui, uma canção antiga que fala do vaso, eu quero ser o Senhor amado. Quem conhece essa música? É bem antiga, não conhece? Dá para cantar aí? Dá? Aí sentado mesmo. Leva só o microfone para você. Vamos tentar cantar ela aí, ó, para encaixar na mensagem, né? Se você não cantar, o Alberto vai fazer um solo, que levantou a mão que sabe cantar. Pode ser sem instrumento mesmo, pode ser sem instrumento mesmo, para a gente perder tempo na pregação. Bem rápido. Tá sem. Senhor amado. Tá saindo, Cris. Tem que estar na frente da caixa, Cris. Lá na caixa. Como um vaso nas Conhece, canta. Do oleiro. Olha, tá ali, ó, que bênção. Quebra a minha vida. vida. Faz-a de novo. E faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso. Desde o começo de novo, Cristo. Desde o começo, toda a igreja. Eu quero ser. Eu quero ser. Cante. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Os irmãos estão notando? Obrigado. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor e nós permitimos, como cantamos ali, quebra minha vida, faze-a de novo, quebra minha vida, faze-a de novo, Senhor. É Deus que tem poder, deixa eu desligar aqui, não fica batendo aqui, né? Deus tem poder para quebrar a nossa vida, Deus tem poder para refazer, amém, igreja? Amém ou não amém? Fala, Deus quebra. Agora, se você tentar quebrar, você estraga. Você estraga. Se Deus quebra e você continua na mão do Senhor, Deus refaz. Diz lá, eu vou voltar ao texto, verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Estragou na mão, porque quis ir do seu jeito. Não quis dar atenção àquilo que o oleiro estava fazendo. Mas como continua na mão do Senhor, Ele pega e refaz. Ele conserta. Irmão, se você quer ter uma vida restaurada, abençoada, poderosamente, nunca saia das mãos de Deus. Nunca se ausente das mãos de Deus.
Não busque viver os seus projetos, mas os projetos de Deus para a sua, para a minha, para as nossas vidas. Qual é o querer de Deus? Qual é o projeto de Deus? Qual é a forma de Deus? Nós vamos descobrir isto lendo, meditando, buscando, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, e vamos vivendo isso, e Deus vai refazendo, Deus vai moldando, Deus vai moldando. Eu posso dizer que nesta manhã nós somos vasos em construção, nós somos vasos em formação, nós estamos sendo moldados a cada dia pelo Senhor. Não esqueça disso. A pessoa pode estar no pior momento da vida dela, mas se ela vem para Deus, Deus reconstrói, Deus refaz a vida da pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha a palavra que era para Jeremias através disso dizer às nações. Versículo 7, diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar, para o plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Olha que coisa! Então a ação de Deus, na sua soberania, no seu poder, mas para nos abençoar, depende de uma reação nossa. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Depende de uma reação nossa. Fala, aqui há destruição, aqui há miséria, aqui há tudo negativo. Então vocês vão ser punidos. Mas se houver a conversão, se der ouvidos à voz do Senhor, toda aquela maldade que viria, ela não vem. A bênção de Deus desce em nome de Jesus. Mas se Deus determina também a bênção, e as pessoas, elas se afastam do Senhor, não dão ouvidos à voz de Deus, elas buscam outras coisas, então Deus também não abençoa, Ele retém a bênção. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Deus retém a bênção. Às vezes a gente fala, Senhor abençoa, Senhor de qualquer forma. Deus não abençoa de qualquer forma. Deus abençoa a si mesmo, Deus não abençoa a si mesmo. Deus só abençoa aquele e aquela que se volta para o Senhor, que se entrega nas mãos de Deus, que está ouvindo a voz de Deus, está seguindo os preceitos de Deus, está seguindo os mandamentos de Deus, está seguindo a palavra de Deus. É esta, queridos, que Deus abençoa. Senão Deus não abençoa, não, Deus não derrama graça. É preciso conhecer mais a palavra de Deus para fazermos afirmações corretas. É preciso conhecermos mais o livro santo, para sermos agraciados dia após dia pelo poder de Deus em nossas vidas. Senão Deus não vai abençoar. Senhor, aquele fulano está longe dos teus caminhos, abençoa ele a si mesmo. Deus não vai abençoar não, Deus não vai abençoar. Tem que orar, Senhor, toca nele, converta o coração dele, pois quando ele se converter ao Senhor e voltar para as tuas mãos, então aí a bênção vai descer em nome de Jesus, amém, igreja? É assim que acontece em nome do Senhor. Então, repetindo, o vaso, um oleiro trabalhando ali com o vaso estraga, na sua mão ele refaz. E a pergunta é agora, você está nas mãos de Deus? Você tem permitido ser moldado pelo Senhor dia após dia? Tem permitido a ação de Deus se manifestar na sua vida? Nós cantamos aqui, quebra a minha vida, Senhor, quebra se for necessário. Porque se Deus quebrar, Ele refaz. Se o ser humano quebrar, ele não tem poder para refazer. Se eu pegar esse púlpito aqui e jogá-lo lá embaixo, ele vai quebrar. Se eu pegar esses gasofilaços e jogar no chão, eles vão quebrar. Eu não tenho poder para refazê-los, nenhum. Mas se Deus quebrar, Deus refaz. Então entenda uma verdade, a nós não nos foi dado o poder de quebrar ninguém, porque nós não podemos refazer.
Deixa Deus agir em nome de Jesus, pois quando Ele quebra, Ele refaz poderosamente. E Ele dá à pessoa um direito de um recomeço, de recomeçar na presença maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Aí, quando fomos refeitos pelo Senhor, nós nos tornaremos vasos de honra, vasos que vão honrar o nome de Deus, porque sobre nós haverá a graça derramada abundante de Deus, maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Olha que lição que Jeremias aprendeu, ir na casa do oleiro, vendo aquele homem trabalhar com vaso, assim sois vós nas minhas mãos. Irmãos, para encerrar a mensagem de maneira mais breve, quantas pessoas poderiam estar melhores hoje e não estão, porque não querem se submeter à vontade de Deus, porque não querem se colocar diante do Senhor. Elas são questionadoras da palavra, elas questionam tudo que a palavra de Deus ensina, elas não querem seguir nada da palavra, ou às vezes querem seguir porções da palavra. Aqueles falam assim, eu gosto de ler o livro de Salmos, porque os Salmos, a Bíblia não é só Salmo, não é só Salmo. Uma vez veio um senhor aqui de uma outra igreja, denominação, eu vi nós pregando aqui na igreja, falou, gostei demais, porque eu achava que a Bíblia era só Salmo, que onde eu vou só ler Salmo, só Salmo, é que o senhor falou em outros textos, eu vi outras vezes, um dia pregou em Apocalipse, no Velho Testamento, no Novo Testamento, vários textos, então a Bíblia é muito mais que Salmos, realmente a Bíblia é muito mais do que Salmos, e quando seguimos esta orientação, nós seremos refeitos. Quais são as orientações de Deus? Verso 10, dar ouvidos à voz do Senhor. Dar ouvidos à voz do Senhor. Verso 11, converter do mau proceder e emendar o caminho e emendar as ações. Finalzinho do versículo 11. Primeiro eu vou ouvir a voz de Deus, segundo eu vou me converter dos meus maus caminhos, meu mau proceder e emendar, corrigir o meu caminho e as minhas ações diante do Senhor. Aí Ele vai me refazer em nome de Jesus. Deus não abençoa, vou repetir para você, Deus não abençoa de qualquer jeito. Eu vi alguém postando esses dias no Face sobre certa pessoa, dizia assim, o óleo continua sobre você. Quem nunca errou na vida? Todos nós já erramos. E você vai ser abençoado, você é uma bênção. Eu olhei aquilo e dizia comigo, não é bênção. Deus não vai abençoar. É lógico que quem já não errou na vida, todos nós já erramos. Não é verdade? Se você falar que nunca errou, foi seu primeiro erro. Foi mentir, né? Que você já errou. Todos nós já erramos. Agora uma coisa é errar, a outra é permanecer no erro. Se eu permaneço no erro, Deus não vai me abençoar. Se eu abandono o erro e volto para aquilo que a Bíblia ensina, aí eu posso abrir as mãos, os braços, receber a bênção de Deus. Amém, igreja? Aí Deus me abençoa. Mas eu estou nesse caminho tortuoso, mas Deus é misericordioso. Não, não é assim. É lógico que Ele é misericordioso, mas Deus é justiça, Deus é juízo. A Bíblia fala de céu, mas também fala de inferno. Ela fala de salvação, mas também fala de condenação. O próprio texto aqui, que Ele está forjando o mal. Mas se houvesse esta conversão, eu me arrependo de fazer o mal, eu faço o bem. No arrependimento, aqui é uma frase para entender, para o humano entender o plano divino. Quer dizer que Deus não muda. Deus é imutável, Ele não muda. Pastor, Deus muda? Deus não muda. Deus é imutável. O que acontece? Nós mudamos as nossas ações. Aí passamos a receber a bênção. Vou ilustrar isso. Deus coloca esse caminho de maldição, de perdição, esse caminho de morte. É aqui, a minha direita. A minha esquerda, vamos dizer, é o caminho de salvação, de bênção, de redenção, unção do Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus. Então, se eu for para lá, é morte.
Se eu for para cá, é vida. Se eu começo a andar por esse caminho, tudo negativo vem sobre mim. Aí um dia eu me arrependo. Não, mas as coisas estão muito difíceis. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Eu estou sendo muito prejudicado. Eu quero Deus. Aí eu voltei para o caminho, me arrependi. Me converti, voltei para o caminho do Senhor. Comecei a ser abençoado. Deus mudou ou eu que mudei? Eu que mudei. Irmão, estão entendendo? Sim ou não? Deus não muda. Deus coloca o direito de escolha. Ele fala, ouça minha voz. Eu vou lhe moldar. Nos sofrimentos da vida nós somos moldados também e recebemos maturidade diante das adversidades da vida quando permanecemos nas mãos de Deus em nome de Jesus. Basta lá ler o livro de Esdras, fala mais de 7 vezes sobre a boa mão de Deus. Ela é sobre todos aqueles que o buscam. Ela traz livramento, ela traz salvação, traz libertação, ela traz paz, ela traz refrigério, ela traz segurança. Quando eu me coloco nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Para encerrar, que a nossa oração nesta manhã seja, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, seja eu nas tuas mãos. Quebra a minha vida, refaça, conforme o Senhor quiser, que eu quero ser um vaso para a glória do teu nome, para o louvor do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Feche seus olhos, falemos com Deus por alguns instantes, em nome de Jesus. Converse com Deus, como está a sua vida? Você é um vaso na mão do oleiro? Você tem buscado viver a palavra do Senhor? Só Deus tem poder para refazer alguém. Só Deus tem poder para refazer alguém. Não queira você quebrar alguém, você não vai poder refazer, Deus pode. Então entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Naquela época as pessoas haviam esquecido de Deus, queimado incenso a outros ídolos, tropeçaram nos seus próprios caminhos. Mas a palavra de Deus, no seu gigantesco amor, era sempre essa: volta para mim. Vamos pedir para que o Senhor nos molde, nos dê a forma que Ele quiser, que Ele nos abençoe com a sua graça. Santo Deus e amado Pai, queremos nesta manhã, Senhor, dizer que somos o barro nas tuas mãos. Somos barro, frágeis, imperfeitos. Mas se continuarmos nas mãos do Senhor, o Senhor estará nos moldando, nos refazendo, nos abençoando, Senhor, de uma forma tão tremenda e poderosa. Não permita, Senhor, que venhamos a nos distanciar do Senhor. Não queremos, ó Deus, deixar de dar ouvidos à Tua voz. Não queremos, Senhor, fazer e andar por outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor. Por isso, Pai, se um dia estivermos tentando andar por outro caminho, nos cerca com a Tua mão poderosa e nos traga de volta para o caminho do Senhor, meu Deus, meu Pai. Para que possamos permanecer nas Tuas mãos, recebendo os Teus cuidados, recebemos a tua atenção, porque o Senhor está entregue à obra, como o oleiro estava entregue à obra, o Senhor está entregue à obra, e nós somos a obra do Senhor, Pai. Por isso, Deus, mais uma vez nesta manhã, nós nos entregamos ao Senhor. Queremos dizer que não queremos fazer o nosso eu e matamos o nosso eu para que nasça a vontade do Senhor em nós, em nome de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, falamos como salmista: sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno, ó Deus,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te buscamos nesta manhã. Quero apresentar diante do Senhor cada irmão e irmã aqui, que talvez, Senhor, tenha no seu dia a dia passado por tremendas dificuldades, por tremendas lutas, que ninguém sabe, só o Senhor e Ele, ou ela. Mas, Pai, que nesta manhã, essa pessoa possa sentir o envolver do Teu braço, o apertar de Tuas mãos, e o sussurrar nos ouvidos, ouvindo o dizer do Espírito Santo: Deus está te moldando, conforme o parecer dEle, e você é vaso de honra para a glória do Senhor. Continue firme nas mãos de Deus, que a vitória é certa, porque Deus é contigo. Pai, que seja isso, em cada coração, em cada vida, em cada alma, em nome do Senhor, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, que lhe fazemos, hoje, agora e para todos sempre, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Dê um abraço bem forte que está ao seu lado. Deus abençoe. Sejamos esse vaso para a honra do Senhor.